Camaradas, estamos no início do novo mandato, que terá de ser de resistência e luta. Este será certamente o nosso principal compromisso para 2024 e para início deste novo mandato, como a Cristina já aqui falou. É urgente e necessário aumentar salários. Já sentimos que os que temos são insuficientes para responder ao elevado custo de vida, com as constantes subidas dos preços, dos alimentos, das rendas, dos empréstimos hipotecários, das comunicações, da luz, da água, etc. Camaradas, hoje é dia 8, quantos de nós já estão à espera do dia de receber? É esta a nossa realidade. Eu, se calhar, sou uma delas, né? A gente começa a contar os trocos e hoje é dia 8, e ainda falta tanto para receber. Quem é que já está à espera do salário para pôr a mão no ar? Olha, ver? O caminho, portanto, não pode ser outro a não ser o do reforço, a intensificação da luta pelo aumento geral dos salários, por uma avaliação justa e pela melhoria das condições de trabalho. É necessário, é urgente e é possível inverter o atual rumo que conduz ao empobrecimento geral da população, optando por um caminho que defenda os direitos dos trabalhadores, que vá ao encontro das suas reivindicações e que contribua para resolver os problemas concretos dos trabalhadores e do povo em geral, melhorando as suas condições de vida. Em 2024, tal como sucede há mais de 10 anos, os trabalhadores da administração local voltam a perder tempo de compra. Mais uma vez, o aumento dos salários decidido pelo governo do PS ficou muito aquém do possível, necessário para fazer face ao elevado custo de vida, à boleia de altas taxas de inflação, como a registrada em 2022, 7,8%, e o valor mais elevado nos últimos 30 anos. A evolução do poder de compra do salário base líquido na administração local entre 2010 e 2024, mesmo com a descida do IRS em 2023, mostra uma perda real do poder de compra do salário médio base de 9,3%. Mas há carreiras com quebras bem superiores, dirigentes menos 23%, técnicos superiores menos 20%, bombeiros menos 12% e assistentes técnicos menos 11,6%. Mesmo os assistentes operacionais que têm beneficiado de atualizações do salário mínimo em percentagem superiores à inflação recuperam este ano uns míseros 1,2% do poder de compra perdidos desde 2010. Camaradas, sejamos claros, há dinheiro. O governo do PS faz gala do excedente orçamental histórico registrado em 2023, 4,3 mil milhões de euros, ou seja, mais 9,3%, e gaba-se ainda de ter arrecadado uma receita fiscal de quase 66 mil milhões de euros, ou seja, mais 5,6 mil milhões do que previu no Orçamento de Estado para o ano passado. O que o governo António Costa não anuncia com a mesma pompa e circunstância é o garrote aplicado no investimento público, que ficou 2.500 milhões de euros abaixo do previsto, com a consequente degradação continuada dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, como a saúde, a educação, a justiça, a ação social, a cultura e a habitação, entre outras áreas, prioritárias para uma sociedade que se quer desenvolvida e solidária. Estes dados esvaziam por completo o argumento de a não valorização significativa dos salários na administração pública e ilustram bem a política de direita perseguida pelo governo do PS, com a conivência do PSD, CDS, IL e Chega. Apresentar contas certas, esmifrando os trabalhadores, pensionistas, reformados e o povo em geral, que continuam a empobrecer e a ver as suas condições de vida a degradarem-se ano após ano. Já os principais grupos económicos, da banca à distribuição da saúde, à energia, engordam sem nenhum pudor e com lucros milionários, fruto da pura ganância e especulação económica ofensiva da dignidade de quem vive o seu trabalho ou pensão. Há dias foram conhecidos os resultados de 4 anos que, pasmem-se, conseguiram registrar lucros recorde em 2023. À conta de quem? Só o Novo Banco, o Santander, o BPI e o Montepio lucraram juntos quase 1,6 milhões de euros. E faltam ainda os grandalhões, como a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, e quase tudo à pala do aumento das taxas de juros que asfixiam a grande maioria dos trabalhadores no final de cada mês, que cada vez está mais curto, como já percebemos. Perante este derrotar dos bolsos dos privados com os nossos salários, o Governo respondeu com a inércia tomando as medidas que se impunham para pôr cobro a esta situação inaceitável, taxar os lucros extraordinários. O aumento da pobreza está diretamente relacionado com o aprofundamento da desigualdade entre trabalho e capital. Enquanto se verificam estes lucros escandalosos, mais de 2 mil milhões de pessoas vivem em situação de pobreza ou exclusão social. 2 mil milhões. E perto de meio
milhão de trabalhadores que são pobres, mesmo recebendo prestações sociais, o que evidencia que não basta ter um trabalho para não ser pobre em Portugal e que nem as prestações sociais são suficientes para alterar esta situação. Camaradas, esta situação é inaceitável, mas não é inevitável. Não. O país precisa de um novo rumo, de uma nova política diferente, que assuma o aumento dos salários e dos direitos dos trabalhadores como condição objetiva de desenvolvimento. Fruto da luta intensa e determinada dos trabalhadores da administração pública e, em particular, da administração local, 2023 ficou marcado por algumas conquistas. Ainda assim, ficaram aquém do necessário para permitir uma recuperação real do poder de compra para assegurar uma vida digna. Por parte do Estado, a luta irá prosseguir e irá intensificar-se pela resolução urgente dos problemas dos trabalhadores da administração pública e, em particular, da administração local, em defesa das suas exigências que constam na proposta reivindicativa comum para 2024 apresentada pela Frente Comum, designadamente o aumento salarial não inferior a 15%, no mínimo de 150 euros para todos, o salário mínimo de 920 euros, que já nos estão a dever os retroativos de janeiro, que era a janeiro que ele devia acontecer, atingindo ainda este ano os 1000 euros, subsídio de refeição de 10,5 euros, revogação do CEADAP, correção real da TRU, dignificação das carreiras e reposição do valor de 1,5% das contribuições da ADSE em 12 meses, entre outras. Camaradas, a luta vai ter de continuar como eu comecei a minha intervenção. E a próxima luta que nós temos grande aí pela frente é já o dia das eleições. É preciso levar a luta até ao voto. É necessário e urgente intensificar a luta e levá-la até aos votos nas eleições de 10 de março, exigindo uma mudança de políticas. É necessário e urgente pôr fim à especulação que beneficia os grandes grupos económicos, controlar e reduzir os preços de bens e serviços essenciais, taxar os lucros das grandes empresas, travar o aumento das rendas e impedir os despejos, pôr os lucros da banca a suportar os aumentos das taxas de juros dos créditos à habitação. Isso é que era. Exigimos uma política alternativa que distribua a riqueza de forma justa, que respeite e valorize o trabalho e os trabalhadores e que defenda e invista nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado. No dia 10 de março vamos eleger 230 deputados. Como sempre, neste ato eleitoral, o que está em causa não é a eleição do Primeiro-Ministro, nem tão pouco um governo. Uma maioria absoluta. Já vimos o que é que dão. No dia 10 de março elegemos 230 deputados. No dia 10 de março é preciso eleger deputados que garantam a defesa dos trabalhadores, que contribuam para resolver os nossos problemas e sejam solidários com as nossas reivindicações. No dia 10 de março... os trabalhadores têm que optar entre os candidatos que estão sempre e estiveram sempre ao seu lado, o lado de quem vive da sua força de trabalho e aqueles que estão ao lado de quem explora os trabalhadores e o país. No dia 10 de março temos que levar a luta até às urnas de voto, lutando em quem responde aos problemas dos trabalhadores. E mais que não seja respeitar o voto, que foi conquistado também com a luta. Comemoramos este ano os 50 anos e foram muitos os que lutaram para que a mudança em Portugal se desse, para que nós pudéssemos votar e escolher os nossos governantes. Por isso, não podemos abdicar, até por isso não podemos abdicar de ir exercer o nosso voto e, como eu estou aqui a dizer, votar ao lado de quem responde às nossas reivindicações. Camaradas, em 2025 o STAL, como a Cristina também já falou na sua intervenção, comemora 50 anos de existência. Meio século marcado pela intervenção e pela luta intensa determinada nas ruas e nos locais de trabalho, em iniciativas próprias ou no âmbito do movimento sindical unitário, sempre em defesa dos direitos da dignidade e da valorização dos trabalhadores da administração local. Trata-se de um legado, que a Cristina também já reforçou aqui, que cumpre respeitar e perseguir, mobilizando, esclarecendo e informando os trabalhadores, organizando a luta pelas suas reivindicações rumo a uma sociedade mais justa, solidária e desenvolvida. Camaradas, nós temos muito trabalhinho pela frente. Nós vamos ter que andar sempre com as nossas mangas arregaçadas. Sempre. Prontos para a luta, porque vem aí tempos que requerem toda a nossa energia. Por isso, juntos somos mais fortes. Vivam os trabalhadores. Viva o STAL. E a luta